Boa noite. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Nesse primeiro programa de maio, nós vamos falar sobre trabalho. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós falamos com Isabela Cid, que é gerente de RH e que tem muita experiência nessa área e que vai falar sobre o mercado, vai falar sobre como arranjar emprego, quais são os instrumentos, tudo mais relacionado ao trabalho, sobretudo nesse momento que nós temos milhões e milhões de brasileiros desempregados. Isabela, é um prazer tê-la aqui no Jogo do Poder. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Zilan. Agradeço a vocês, agradeço ao programa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero contribuir com esses milhões, de brasileiros que estão aí em busca de se recolocar ou de um novo emprego. Antes de a gente entrar nesse tema assim e explorá-lo mais, eu queria conhecer um pouco mais você e o telespectador também. Como é que você escolheu essa área? Eu já sei que você é apaixonada pela área, eu já sei disso tudo. Agora eu queria entender como é que foi esse processo de chegar até onde você chegou até hoje. Olha só, Zilan, eu sou uma tradutora frustrada. Na verdade, eu sou tradutora de formação, E queria lá atrás traduzir e legendar filmes. Eu falo frustrada porque foi uma carreira que eu acabei não avançando. Ora, eu tenho muitas habilidades relacionadas a isso aqui, a fazer networking, a se relacionar. E eu percebia que o trabalho do tradutor é ficar atrás de uma máquina, com análises e pesquisas, tá? E isso daí me fez me frustrar um pouco. Outra questão foi que o mercado de trabalho para esse nicho, ele era muito fechado. Então eu precisava ir para o Sudeste se eu quisesse, de fato, traduzir e legendar filmes que era o meu sonho, Então, a partir daí eu passei a tentar me conhecer. Ora, estudei tanto, me preparei tanto, por qual motivo agora eu vou largar tudo para trás, não é? Então, isso daí me fez, ali começou a minha caminhada, o meu olhar para eu tenho essa competência e por qual motivo não vou segui-la. Vou deixar tudo para trás? Eu acredito que muita gente se encontra nessa página, ou até mesmo jovens, Que foi justamente lá no início da minha carreira. A partir daí, eu acabei fazendo um teste de competências para saber quais eram os meus gaps e quais eram as minhas maiores virtudes, relacionadas a tecnicamente falando, e de personalidade. Foi daí que eu tive uma grande surpresa. Foi justamente o que eu havia imaginado. Eu era uma pessoa desde lá atrás, comunicativa. Eu gostava muito de me relacionar com pessoas, mas eu amava a tradução. Então, ora, o que eu vou fazer, a partir de então? Foi daí que eu me especializei, tá? Eu fiz uma especialização, fiz um MBA em marketing estratégico e comecei a trabalhar na área comercial. Na área comercial, eu passei por grandes empresas multinacionais e daí resolvi também fazer uma especialização em gestão de pessoas, porque muito rapidamente eu passei a gerir times. Então, com 26 anos, eu não vou dizer a minha idade. Nem eu vou lhe perguntar, pode ficar tranquilo. Que bom. Muito cedo, com 25 anos, eu me vi gerindo time genuinamente feminino, e depois masculino, depois misto. E foi daí que eu cheguei a gerir 87 pessoas, com 26 anos. Foi daí que eu fiz uma especialização em gestão de pessoas. E voltei completamente para esse universo de RH. Se você parar para pensar, lá atrás eu já tinha um pezinho de me autoconhecer, que também é isso, Quando a gente fala aí de aplicação de assessment com PDI, que é com que eu trabalho hoje, programa de desenvolvimento individual, de líderes para grandes empresas, é para saber se esse líder, de fato, ele está naquela página, naquele momento, gerindo as pessoas corretas e sendo um bom multiplicador. Você acha que esse processo de transformação é um processo que a maioria das pessoas hoje, depois da pandemia, está fazendo, Isso. Muitas pessoas, Zilan, estão nessa busca, tá? O mundo mudou e mudou muito rapidamente. Então, a pandemia, eu estava conversando com você antes do programa, falando sobre o momento atual. Nós estamos vivendo uma endemia, que é uma pandemia, que é o controle de todo esse caos. Então, nesse movimento, muitas pessoas acabaram entendendo que elas precisavam mudar. Eu passei por muitas fases.
Eu passei pela fase da pré-depressão, depressão, aceitação, resignação, né? Porque eu passei a viver no universo online. Assim como eu, muitos brasileiros e muitas pessoas no mundo inteiro, no universo, né, tiveram que se adaptar. Mas isso até foi positivo, porque se descobriu que dá para se trabalhar de casa. Dá para se trabalhar de casa, exatamente. Então, as empresas, os recrutadores passaram a entender que nós perdemos esse contato pessoal e a gente passou a fazer entrevistas online. Passamos a comprar, fazer compras, adquirir ferramentas como reconhecimento facial numa entrevista online. Isso é muito usado, tá, atualmente. E a gente acabou perdendo esse contato. Então, por que o reconhecimento facial? Para a gente não deixar de ler os microsinais. Ora, eu estou falando o tempo todo aqui com você. Meu corpo fala, o seu corpo fala. Um entrevistador, é de suma importância observar o comportamento do candidato. E quando você está no universo online, você passa a focar na câmera e sim, não, talvez, pode ser, você acaba se preparando. Então, a linguagem de microsinais foi providencial. Eu me lembro de um livro de um psicólogo chamado Paul Ekman, que falava muito sobre isso. Isso está sendo muito usado hoje no recrutamento? Muito usado, muito usado. Né? Então, assim, o sinestésico, você buscar no lembrado, né? Do seu lado esquerdo, do lado direito, na linguagem interna, tudo isso é buscado no universo online. Uma vez que nós tínhamos uma grande facilidade no tete-a-tete. Né? Então, assim, se eu quisesse entender que um candidato ele estava respondendo, um exemplo, como você se sente nessa carteira? Como você se sente sendo um consultor comercial? Eu me sinto muito confortável. Não, você não se sente confortável. A linguagem corporal. A linguagem corporal. Então, eu perdi a corporal, eu preciso ganhar na microsinal, na de microsinais, né? Eu não sabia que isso era tão importante. Isso é muito importante. Hoje, no mercado de trabalho, sim. Então, a partir daí, nós entendemos que o mercado mudou como um todo, né? Então, hoje, vocês começam a perceber que lojas de varejo, elas focaram muito no autoatendimento. Então, tiraram muitas frente, né? Caixas. Hoje, quando vocês vão numa loja de varejo, vocês têm o quê? 2, 3 caixas. E você precisa pagar, entrar, pagar, fazer o autoatendimento. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim. O homem, ele deixa de existir naquela frente, né? Então, assim, muitas frentes de trabalho, elas deixaram de existir. Tá? Especialmente na mão de obra operacional, que fala com varejo. O que eu estou dizendo? Empacotador, né? O almoxarife, as empresas que tinham antes da pandemia, antes da pandemia, um movimento de sazonalidade natural. Então, hoje, eles perderam essa sazonalidade natural. Então, hoje a gente entende que nós trabalhamos com análise de mercado, análise mercadológica com clusters, que é o que nós chamamos. Então, o que para mim era um cluster A, que é o alimentos e bebidas, hoje ele é o D, que é... É mesmo, essa mudança toda. Muito grande. Mas você vai me explicar um pouco isso, mas depois do próximo bloco, tá certo? Tá bom. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, falando com Isabela Cid sobre emprego e trabalho. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Isabela Cid, gerente de RH, especialista na área de trabalho. E nós estamos falando sobre emprego e trabalho, que é muito interessante para todos nós, sobretudo com 12 milhões de brasileiros sem emprego hoje no Brasil. Isabela, vamos imaginar que eu seja um telespectador e esteja sem emprego, procurando alguma coisa para fazer. Como é que eu faço hoje, na modernidade, para arranjar um emprego? Perfeito, Zé. Algum tempo atrás, quando você queria arrumar um emprego, você passava na empresa, deixava o currículo de papel, não é verdade? Hoje isso acabou. Acabou. Em absoluto. A gente está falando de um movimento online, onde todas as pessoas vivem ou trabalham ou se relacionam
numa rede social. Seja o LinkedIn, que é uma rede social de relacionamento, como é mesmo o nome daquele? Tinder, não é? Para você se relacionar, né, no relacionamento. Um é profissional, outro é emocional. Emocional, ou até mesmo o LinkedIn, né, que é uma rede social profissional, tá? Então, todas as pessoas hoje possuem esse acesso. A mão de obra operacional não possui acesso. Possui, sim. Temos milhares, centenas de canais onde existe aí um cadastro. Cadastre o seu e-mail, mesmo porque no bloco anterior eu falei justamente do movimento que está deixando de existir, que é o movimento operacional, em varejo, empacotador. Ele não se extinguiu, ok? Porém, se reduziu bastante essas frentes, trocando o homem pela máquina. Mas as pessoas que atuam nessa área, normalmente, têm baixa qualificação, baixa preparação. Como é que resolve esse problema? Como é que resolve? Assim, no meio da pergunta de como arranjar um emprego. Claro. Como é que resolve esse problema? Primeiramente, o que eu falo de você ter uma facilidade de entrar na internet, de trocar. Todo mundo recebe vídeo do WhatsApp, não é? Estamos num meio online. Não tem jeito. Estamos. Todos nós estamos. Primeiramente, preparar o seu currículo virtual. Então, eu tenho um currículo numa máquina e que você pode acessar da casa de um amigo, né? Preparar o currículo tendo em vista que existe aí uma exigência muito grande, onde você precisa colocar o seu e-mail. Todas as pessoas têm e-mail hoje, tá? Então, a gente já se depara quando a gente coloca aí divulga uma posição, por exemplo, onde encontramos alguns e-mails que até não são apropriados, são e-mails pessoais. Primeiramente, tenha em mente que você precisa ter uma fonte de comunicação e buscar esses sites que oferecem emprego, tá? Existem sites que oferecem empregos operacionais. Uma outra sugestão minha é que esse currículo ele seja preparado de uma forma muito focal e pontual. Então, assim, é o que costumamos falar em recursos humanos. Não existe o profissional pato. O que é o pato? O pato voa, o pato nada, o pato anda. O pato anda todo desengonçado. Ele voa meio metro. Você já viu o pato nadando? Ele nada muito mal, não é verdade? Então, você não pode ser o profissional pato. Você precisa ser o profissional focado. Eu sou um profissional que sou um empacotador. Eu vou precisar colocar na minha experiência todas as minhas experiências anteriores, focando como empacotador. O que eu executei? Quais foram as empresas? De que período a qual período? É muito comum a gente entrevistar pessoas que a gente chegou naquela pessoa por um milagre, porque o currículo estava extremamente mal elaborado. Então, e é o nosso primeiro contato, ok? É fundamental que o currículo seja muito direto e prático. Muito direto. Primeiro ponto, o seu nome, o seu endereço, todos os seus contatos, inclusive o e-mail, telefone, deixando claro que aquele telefone também é um WhatsApp. Muitos recrutadores entram em contato através do WhatsApp para convite de uma entrevista, ok? Após isso, o seu objetivo. O que a gente costuma ver? Aquele embromation. Meu objetivo é conquistar um espaço na sua honrada empresa. Resposta errada. Objetivo, almoxarife. Objetivo, empacotador. Esse é o objetivo. Porque nós fazemos busca por palavras-chave. Então, se eu preciso... você recebe lá 20 mil currículos. Você não vai olhar todos. Você busca a chave... Nós precisamos ganhar celeridade. Eu tenho um time de 86 psicólogas. Imagine que cada um trabalha com segmento. Varejo, alimentos e bebidas, logística, mineração, siderurgia, né? Então, nós temos aí a busca por palavra-chave. Então, eu coloquei, eu preciso de empacotador. Empacotador, empresa A, importante, que a gente não vai citar. Empresa B, empresa C, play. Vai chegar para mim todos os currículos cadastrados. E tem a palavra empacotador. Empacotador. Então, por isso, o telespectador tem que ser direto. Direto. Pronto. Direto. Aí, você seleciona baseado em quê? Tá. Com relação vamos focar aqui na mão de obra operacional. Vamos focar no empacotador. Que é a maior parte, da população.
Porque você deve ter alguns empregos, inclusive, que estão sendo oferecidos, mas por falta de qualificação você também não está conseguindo. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Tem muita gente desempregada, mas mesmo assim tem posições que você não consegue preencher por falta de pessoas. Exatamente. E daí nós, enquanto recursos humanos, a gente caracteriza como escassez de talento. Na verdade, esses talentos existem, mas para nós é como buscar uma agulha no palheiro, né? Porque esses profissionais, eles acabam não enaltecendo as suas experiências. Então, muitas vezes, eu busco quem sai na frente, é quem é objetivo, não tem problema nenhum você ter trabalhado em 2 empresas ou em apenas uma, desde que as suas atribuições sejam destrinchadas. Olha só, nós temos hoje o pai dos burros, o Google. Como elaborar um bom currículo. Como usar boas palavras ou até mesmo pedir ajuda. Alguém mais sênior, não é verdade? Mas nunca, jamais. O que a gente vê bastante é isso. Poucas atribuições, né? Trabalhei de X a Y. O que eu foco? O que nós focamos? Fora achar esse profissional que conseguiu enaltecer, ok. Problema nenhum ele ter ficado 3 meses no emprego e ter ido para um outro emprego. Problema nenhum. Desde que ele enalteça as suas atribuições. No mínimo, ele chamará atenção para que a gente bata um papo. Ele tem que se vender. Ele tem que se vender. Então, ele tem que falar dele e sempre dele e enaltecendo suas qualidades. Ele tem que se vender, exatamente. Porque também quem não gosta de si mesmo também não presta para trabalhar também, né? Ah, com certeza. Na verdade, assim, o que a gente costuma ver bastante, Zilan, é bem comum a gente ver, assim, maiores informações ou referências. Referências? Ora, eu não vou entrar em contato com a referência que você me deu. Porque a referência que você me deu é sua tia que mora do lado. A minha referência é a empresa que você trabalhou. Entende? Então, existem algumas posições utilizadas pelo pessoal até que não tem muito conhecimento ou a informação está lá. Se você entrar aí no Google, no pai dos burros, como eu te falei, você vai perceber que muitas informações, elas estão claras ali. Basta um foco, uma atenção nesse universo onde até o WhatsApp é 2 vezes para ouvir uma mensagem. Ganha, sai na frente quem tem foco. Quem consegue fazer... Não precisa ter um currículo grande, não. O currículo pode ser super pequenininho. Pode ser pequeno. Agora, eu imagino que eu seja um jovem de 18 anos de idade, acabei de sair do ensino médio, preciso desesperadamente arranjar emprego. Tem emprego para quem nunca teve emprego? Tem. É o que a gente chama de primeiro emprego ou menor aprendiz. Quem busca essas posições e que não tem nada no currículo, a nossa dica, enquanto recrutadores, o que chama a atenção são cursos gratuitos, o quanto você se dispõe. A gente tem órgãos aí muito importantes que oferecem esses cursos pré-preparatórios ou preparatórios ou até mesmo trabalhos voluntários. Recentemente, contratamos no time uma moça que começou a estudar. Eu trabalho basicamente com psicólogos e administradores, tá? E essa moça, ela se voluntariou para fazer triagem de currículo. Nunca pegou em um currículo, numa grande empresa, tá? Então, ela falou, não, eu quero ser voluntária. Eu não quero ganhar nada. O que eu quero ganhar, dinheiro nenhum paga. Experiência e contato. Exatamente. Então, assim, primeiro emprego, fiquem ligados no que você pode aprender de gratuito. Então, olha, eu estou falando que não precisa de muito investimento. Existem cursos gratuitos, inclusive hoje, nesse universo de endemia, online. E pode fazer pelo celular, não tem problema. Exatamente. Que interessante. Vamos continuar esse bate-papo muito interessante, mas depois dos comerciais aqui com Isabela Cid, falando sobre trabalho, primeiro emprego, trabalhos em geral. Voltamos já depois dessas mensagens comerciais. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando sobre trabalho, sobre emprego, com Isabela Cid, que é gerente de RH, especialista na área. E cheio de dicas do programa hoje, fique atento. Isabela, aí, tudo bem, consegui, estou lá buscando emprego, eu já sou um pouco mais qualificado. Já tive alguns empregos, sou um pouco mais velho também. Quando eu era mais jovem, também não vou dizer minha idade para você,
Se dizia antigamente que a pessoa depois de 40 anos tinha muita dificuldade de arranjar emprego. Isso é verdade ainda hoje, no mundo de hoje? Não. Isso não é mais verdade, não é uma prática atual. Muito pelo contrário, tá? Lembra que eu falei sobre experiência na mão de obra operacional? Ok. Depois da mão de obra operacional, temos uma outra escalonada, que é a mão de obra técnica ou gestão. Então, temos o operacional, técnica, gestão. É como nós classificamos, tá? E alta gestão. Então, quando vai subindo a régua, a exigência é maior, ok? De currículo e de especialização. Então, o que há 10 anos atrás, Ilan, era muito importante a questão técnica, hoje a gente começa a enxergar que existe a técnica e a de personalidade, tá? Então, estávamos falando também sobre um mundo horizontal, tá? Então, hoje os CEOs das empresas, eles transitam no chão de fábrica, eles almoçam no refeitório, não é verdade? O refeitório da empresa, junto com os colaboradores, é muito comum. Então, a cadeira de couro mais alta, como eu sou o chefe e você me obedece, acabou. Deixou de existir. Então, 40 anos é problema para mim? Não, não é. Então, o que nós olhamos? Características técnicas e comportamentais. Relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal. Então, assim, um gerente financeiro. Ora, eu estou falando de ser horizontal nesse universo, de conversar entre as áreas. É importante que ele tenha vindo oriundo de grandes empresas, tenha atribuições específicas ao cargo, como também é importante saber de que forma eles se relacionam. Porque hoje todas as áreas de uma empresa se conversam. Apesar do RH, claro, ter ganhado um protagonismo muito grande, que 10 anos atrás não existia. Então, hoje, ele precisa conversar. Então, aí a gente entra com testagens comportamentais, tá? Para, de fato, ter certeza do que o que eu vi na entrevista se confirma, tá? Então, idade não é problema. Inclusive, no perfil profissográfico, hoje, nós não colocamos mais sexo, quando enviamos para o cliente, nem idade. Não fala mais, não. Só fala sobre suas capacidades. Que interessante. Suas capacidades, tá? Então, assim, antigamente falava, você prefere um homem ou uma mulher para ocupar esse cargo? Não preciso nem falar que isso hoje acabou, tá? Então, com relação à idade, isso também se extinguiu. A não ser que a gente fale de cargos de PIE, promoções e eventos, onde precisa de uma modelo para cumprir, para fazer a entrega de panfletos. Eu certamente não me adequaria a esse cargo, com certeza. Agora, me diga uma coisa, assim, então, essas questões como, antigamente se falava, eu estou falando da época que se colocava o anúncio de jornal em jornal impresso, pessoas de boa aparência. Não existe mais esse tipo de coisa. Jamais, jamais. Então, não existe mais pessoas de boa aparência, idade, sexo, e eu vou além. Não existe mais análise creditícia. Você sabia disso? Não fazia ideia. Eu não fazia nem ideia que tinha. Tinha. Hoje não tem mais. O que é análise creditícia? Eu vou olhar para saber se ele não deve nada a ninguém. Para saber se ele não tem um nome sujo. Não é assim que todo mundo fala? Seu nome tá sujo? Ora bolas. É que nem você pegar um soldado, dizer assim, colocar ele na guerra e amarrar ele e dizer, você não vai lutar. Eu tô desempregado. Por esse motivo eu tô com o nome sujo. Eu não posso lutar pelo meu emprego? Eu não vou para lugar nenhum. Não é verdade? Então as empresas mudaram esse conceito. Agora, quando você busca numa pessoa, qual é a característica principal? Eu me lembro, você falou aí de soldado, eu achei interessante, que algum tempo atrás eu li sobre um determinado segmento do exército americano, na realidade da Marinha Americana, que é o grupo especial chamado de SEALs, né? E eles procuram pessoas, eles classificam as pessoas em 4 tipos. Alta confiabilidade, alta performance. Baixa confiabilidade, baixa performance. Obviamente, o ideal é encontrar alguém que tem alta qualidade e alta performance. Todo mundo quer essa pessoa. Claro. Mas é muito mais importante ter uma pessoa com alta confiabilidade e baixa performance do que uma pessoa com alta performance e baixa confiabilidade. Porque essa pessoa acaba se tornando um líder tóxico. Isso é verdade?
Excelente pergunta, Zilan. Depende. Depende de qual foi o cliente que me solicitou aquela posição. Então, não existe o certo nem o errado. Existe o perfil descrito, o perfil solicitado para aquela posição. Tá? É que nem uma fotografia. A gente tira fotografia, tem momentos que a gente sai bem e nós somos a mesma pessoa, em outros você fala, poxa, que foto feia, saí tão feia, mas eu sou a mesma pessoa, né? Então, assim, quem vai me descrever, quem vai me solicitar é o cliente. Então, existem clientes que falam, eu estou abrindo uma posição, vamos voltar, de gerente financeiro, ok? Esse gerente financeiro, ele precisa ser hands-on. O que é isso? Mão na massa. Ele precisa ter uma relação interpessoal muito grande. Por quê? Porque a cultura da minha empresa exige isso. É uma cultura aberta, de vanguarda. Então, ele vai ter que ser assim. A partir daí, eu, enquanto médica, doutora do segmento, eu vou sugerir aquela testagem, um DISC, para fazer uma análise comportamental, para que se chegue naquele resultado fim. Tá? E a partir daí aplico e entrego para eles os laudos de quem mais se aproxima. Tá? Então eu já peguei sim casos onde uma organização me pediu, me solicitou, vendeu muito a vaga, era uma vaga de coordenador, e que ficaram os líderes tóxicos. Foi? Isso para uma organização é muito ruim, né? Muito ruim, mas assim, foi sugerido por ele, então, pelo cliente. Então, o que a gente entendeu, fazendo uma análise muito condoreira, nada assim muito pontual, é que eles estavam numa mudança de gestão, numa quebra de cultura, saindo do modelo familiar para ir para um modelo onde uma multinacional tinha acabado, uma fusão. Então, a gente entendeu que eles estavam um pouco perdidos. Mas lógico que um bom multiplicador é um líder que, exatamente como você colocou, perfeito, onde você tem um equilíbrio entre todas as competências, né? Não que ele tenha nada verticalizado. Ninguém quer super-homem também, né? Exatamente. Pessoas normais. Exatamente. Então, assim, a gente encontra muito hoje no mercado profissionais. A área comercial, é muito comum você ver isso. Então, a área comercial, a gente encontra o que a gente chama, né, que é a águia, que é o sonhador, que é uma testagem que a gente pode depois falar sobre isso muito mais aprofundadamente. Eu não vou me aprofundar aqui porque são muitas questões, então a gente vai ter que ficar aí até bem mais tarde falando sobre, que é muito gostoso o tema e, inclusive, todos deveriam se autoconhecer, né? Até um convite que eu faço para vocês, tá? Que é buscar sobre o DISC, tá? Que é um autoconhecimento. Então, esse profissional, o profissional da área comercial, ele é águia, ele é sonhador, ele acaba sendo, isso é muito comum, profissionais da área comercial. Vendedor, coordenador comercial, gerente comercial, eles têm uma verticalização muito grande com relação a essa competência. Ele passa muito mais, ele vai além, ele é sonhador, ele é relacional, né? Como eu estou fazendo aqui com você. Porém, ele é muito fraco em dados, ele é pouco lobo em registro, em ser administrativo. Ok? Eu gostei dessa relação que você faz com animais. Eu achei isso bem interessante. Pois é o que a gente pode falar numa próxima ocasião, que isso tem muito a ver com a análise que nós fazemos, tá? Agora, eu quero lhe perguntar também o seguinte. O telespectador que está desempregado, ele está numa... Você falou, hoje é admitida, está em mudanças de carreira, você mesmo fez uma. Como é que ele pode se fazer para se preparar para as novas oportunidades que surgem? Mas a resposta está no próximo bloco. Voltamos aqui com Isabela Cid. É já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Isabela Cid, gerente de RH, especialista na área de trabalho, fazendo um programa sobre emprego e trabalho para você, telespectador, que talvez esteja pensando em mudar de emprego ou tentando arranjar um. Isabela, no bloco passado eu fiquei de fazer uma pergunta seguinte. Eu vou até mudar a pergunta e vou fazer ela um pouco mais complexa. Eu perdi emprego durante a pandemia. A empresa enxugou ou ficou fechada, eu perdi emprego. O que é que eu faço a partir de agora, ou para mudar de área, ou para arranjar um novo emprego, eu preciso pagar minhas contas no final do mês e boletos não param de chegar?
Perfeito. Percebemos que muitas empresas elas acabaram enxugando, né, o quadro de colaboradores. Então, a gente assistiu essa tristes notícias, né, de empresas fechando, especialmente empresas menores, ou, enfim, lojas que deveriam ser inauguradas, adiando, enfim. Por esse motivo, muitas empresas acabaram enxugando, como você colocou, o quadro. Então, o que foi feito isso? Então, foi feito na sua empresa, que você foi desligado, mas foi feito na outra empresa também, tá? Então, isso daí, você tem aqui uma crise, mas para toda crise existe a oportunidade, né? Então, você perdeu o emprego, você precisa enxergar uma oportunidade que, da mesma forma que foi enxugar um quadro na sua empresa, na outra também. Então, o que foi feito que movimento foi esse nas empresas? Que é o que a gente chama de troca de cadeiras. Então, o que é isso? Vou dar um exemplo. Eu sou um vendedor, só que eu sou um vendedor interno, que é o que a gente chama de um vendedor farmer. Em inglês é fazendeiro. Fazendeiro, o que ele faz? Ele cuida da fazenda. E existia também um outro cargo chamado vendedor hunter. É um vendedor mais hands-on, é o vendedor que coloca a mão na massa, é o vendedor mais operacional que vai para campo. É o caçador. É o caçador. Então, eu tenho o farmer e o hunter. Então, a partir daí, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram, demitiram o farmer e falaram, hunter, olha só, olha que maravilha, você não vai ser demitido. Ele, ufa, acabei de demitir o farmer, só que agora você vai... fazer as duas coisas. Você vai ser farmer e hunter. Mas eu nunca fui farmer. Você vai aprender a ser, meu querido, não é? Então, o que esse profissional pode fazer? Ficar atento a essa mudança de cadeiras. Por exemplo, aconteceram algumas situações, algumas mudanças até de pessoas muito próximas que trabalharam na Ford, um exemplo, que extinta, né? Então, essa pessoa sempre trabalhou na área de logística. Só que ela entendeu ali que existia uma oportunidade em RH. E ela fez alguns movimentos, foi envolvida em algumas atividades, que eram atividades ligadas aos recursos humanos. Então, foi o que ela fez. Ela percebeu que aquilo, ela poderia enaltecer no currículo. Lembra que eu falei lá atrás? De enaltecer o que você fez, enaltecer os ganhos. O que você fez? Quais foram as suas atribuições, né? De destrinchar, falar bastante sobre aquilo, tá? Então, a partir daí, ela começou a perceber que existia uma troca de cadeira em uma outra empresa. Foi o que ela fez? Ela se candidatou e ela foi contratada. Agora, nesse movimento, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. É porque elas conhecem o mercado ou existem sites específicos onde tem os empregos? Como é que eu faço para achar onde estão as vagas? Perfeito. Zilan, nesses sites de emprego, que são sites específicos para vagas, tá? Onde você se cadastra e você recebe notificações. É um robozinho, é randômico. Você cadastrou por palavra-chave, utilizou a palavra-chave ali, tá? Foi muito direto no objetivo, como eu falei lá atrás. A sua empresa faz isso? A minha empresa faz isso. Você pode falar aqui, não tem problema não. Tá bom. Eu trabalho no grupo Seres, né? Que é uma empresa nacional de recursos humanos, tá? Então, nós atuamos aí em todo o Brasil, fazendo recrutamento e seleção, administração de mão de obra, aplicação de assessment, PDL, PDI, né? Então, nós fazemos isso todo o tempo todo. Nós somos especialistas em pessoas, nós cuidamos de pessoas. Então, a empresa joga uma vaga, você joga a vaga dentro do seu... Eu me cadastro no seu... Independente, se você se cadastrar no outro, esse outro é parceiro, essa outra empresa, um exemplo, vagas.com, ele é meu parceiro. Então se eu cadastrar nele, eu estou automaticamente... Você está comigo. Não só comigo, você está com todas as empresas de recursos humanos. Então vale a pena se cadastrar nele? Muito, tá? Então como é que eu sei? Eu entrei no Vagas, eu entrei em outro site, A, B e C, eu percebo um momento crescente de vagas na indústria têxtil. Ora, a indústria têxtil está crescendo? Que bacana, pera lá. Eu trabalhei numa empresa que não era têxtil, na indústria têxtil, mas de insumo que vendia para essa empresa. Eu vou enaltecer isso no meu currículo e vou colocar isso como palavra-chave.
Agora, você acha que, além desses movimentos técnicos, as pessoas estão muito sofridas depois de tempos de sofrimento por causa da falta de dinheiro, falta de emprego, etc. Resiliência é importante? Muito importante, Zilan. É muito importante. Por esse motivo que hoje a gente fala muito de gestão humanizada. As grandes empresas já trabalhavam nesse sentido, hoje as médias empresas, até pequenas empresas, estão se sensibilizando nesse sentido, tá? Então, o que é isso? O movimento híbrido, ele passa a ser constante. As pessoas estão retornando, especificamente esse ano, aos seus postos de trabalho, às suas relações pessoal, a sinestesia de tocar. Eu estou doido para tirar esse negócio aqui. Já daqui a pouco vai tirar. A questão de tocar, então isso é muito importante. Então a gestão humanizada fala exatamente com isso, com essa, com a questão da preocupação com o outro, né? Com o sentimento, a empatia. Né? Então, no mercado de trabalho, a gente sente, nesse mundo corporativo, a gente sente essa preocupação. Você acha que acabou aquela frieza das empresas de tratar os seres humanos como recursos humanos e apenas recursos e aquela exploração? Isso já acabou, né? Não 100%. Tá? É um movimento que vem, como eu te falei, com a mudança de protagonismo, né? Então, o RH, os recursos humanos hoje, é protagonista. Antes, a gente não pode confundir. Quando a gente fala de RH, a gente pensa em DP, Departamento Pessoal. Existe uma diferença muito grande. Então, a gente tem o DP, o RH, DP e gente gestão. Tá? O DP é o que faz integração, seus benefícios, coloca você na folha, no e-social, né? E o gente gestão é o treinamento, desenvolvimento. Então, o RH hoje é protagonista no sentido em que eles entram para o gestor de RH, o coordenador, o analista, ele entra para uma confecção de budget, para sugerir ao CEO ou ao diretor financeiro que precisamos de verba para treinamento e desenvolvimento, para trabalhar o gap dos multiplicadores, para fazer um programa de desenvolvimento de líderes, né? Para fazer com que você se sinta parte de um todo. Sabe aquela música? Sabe aquele edifício, moço? Como é aquela música? Bom, isso aí eu já não posso lhe dizer. Não sei, eu acho que você pode. Eu que ajudei a construir aquela coisa ali. É isso. É você se sentir parte, integrante do processo. Hoje, é um movimento que faz sentido para todas as empresas. Você construiu aquele pedaço, portanto, eu quero você comigo. Ora, isso daí é que nem o post-it, né? Já estava na nossa cara e a gente não entendia. Todo mundo pegava um papelzinho e colava no computador. Depois, o post-it inventou, né? Aí post-it surgiu e aí todo ficou milionário e a gente já fazia isso. Então, a gente sabe que pegar um colaborador e dizer, oi, você que colocou aquele tijolinho, mas foi só um tijolinho, foi muito importante. Ele vai voltar com muito mais disposição para o seu posto de trabalho. Ele vai se sentir fazendo parte. Isso é trabalhar motivação. E ele sabendo que fez parte, quando ele estiver colocando emprego, ele vai colocar isso no currículo dele. Sem dúvidas. Não importa o que ele tenha feito. Sem dúvidas, Ilan. Agora, então, você diria para o nosso telespectador que o cuidado principal é na elaboração do currículo usando as palavras corretas. As palavras corretas. Por causa da busca... Por palavra-chave. Entendeu? Não adianta fazer muito bolodora, não. Só o prático mesmo. Só o prático, inclusive enaltecendo em objetivo. Qual é o meu objetivo? Você falou muito em conhecendo a si mesmo. O que você acha que o telespectador precisaria fazer assim para conhecer-se mais? Desde Aristóteles e Sócrates, essa pergunta é muito difícil de responder. Como é que eu faço isso de maneira prática para arranjar um emprego? Perfeito. Conhecer a si mesmo é que é algo que até que nós vimos muito em currículos. Eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou aguerrido. Isso é um alter ego. Ele está se intitulando, não é você que vai se intitular, eu vou lançar as ferramentas para te conhecer. Não é isso. Quando eu falo de conhecer a si mesmo, eu falo levando para o currículo, é você enaltecer o que você fez, se lembrar, fazer aqui, peraí, deixa eu me lembrar, tirar um dia e falar, aquela empresa que eu trabalhei em 2010, peraí. Eu fiz ali um projeto, desenhei um projeto, o presidente da empresa até gostou.
Como é que eu vou falar isso, colocar isso em palavras? Então, aquela coisa, se você não consegue ir no pai dos burros para desenvolver um texto legal, pede ajuda a alguém mais sênior, para que junto com você construa, não é verdade? Então, assim, conhecer a si mesmo é nesse sentido, é de você saber o que você fez naquela empresa de melhor, tá? E com relação às suas competências, aí é uma outra situação, tá? É um feeling, foi o que eu fiz. É um feeling. Então, assim, a dica que eu dou, você tá naquele movimento, eu tô trabalhando numa empresa de logística, eu não tô feliz. Eu tô ali só para pagar minhas contas. Mas naquele universo tem algo que me deixa feliz. O que é? Lembra que eu falei para você que todas as áreas se conversam? É quando eu vou no Recursos Humanos e lá eu dou um apoio. Olha só, eu vou começar a olhar para esse universo daqui. Foi o que eu fiz. Eu lhe garanto uma coisa, Isabela, não vai ficar só nesse programa. Eu acho que o telespectador, tanto quanto eu, adorou essas dicas e essa nossa conversa e nós vamos marcar de novo. Vamos sim. Será um prazer estar aqui com você. Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigado aqui por você ter... Muito obrigada, Zilan. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Voltaremos na próxima semana com mais assuntos de seu interesse. Aqui é Zilan Costa Silva falando de tudo que a gente precisa saber para viver bem nesse mundo, esse mundo que nós estamos construindo juntos. Até a próxima semana.